Tem um movimento interessante que, por incrível que pareça, alguns nichos da sociedade estão ficando cada vez mais protestantes, mas ao mesmo tempo mais protestantes têm virado pro lado católico da fé. Há um movimento que eu observo há alguns anos. O que o senhor acha? Eu acho que o movimento é real, embora ele tenha uma diferença do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Então, o movimento de êxodo de católicos nominais para as igrejas evangélicas tem crescido como um fenômeno cultural e um fenômeno de cultura pop mesmo, de cultura moderna. O gospel se tornou um estilo de música. Então as pessoas vão em essas igrejas imensas que tem uma espécie de aparato tecnológico, de show mesmo, uma coisa... Parede preta, né? É, tudo muito assim. Então as pessoas vão e elas têm uma experiência de conversão. Essa experiência de conversão não me parece muito intelectual. Ela me parece uma experiência de conversão de tipo mais emotivo, mais... A pessoa se sente abraçada por uma comunidade local. Ou por um grupo dentro de uma comunidade. Só que, do lado... O movimento inverso é um movimento intelectual. O que eu quero dizer? Os protestantes que estão vindo para a Igreja Católica estão vindo pela via do estudo. Então, na medida em que eles estudam os padres da Igreja, a história da Igreja, as Sagradas Escrituras, a doutrina cristã, eles vão percebendo a coerência racional, lógica da doutrina católica e vão se convertendo, inclusive pastores mesmo, né? Uhum. Então, vejam, eu acho que há uma diferença qualitativa muito importante, muito significativa. Porque eu acho que um movimento de massa chega um momento em que ele deflaciona. Enquanto que o movimento intelectual, ele tende a ganhar vigor em longo prazo. Os próprios números do IBGE davam um crescimento mais expressivo para as igrejas evangélicas do que de fato elas tiveram. Eu achei muito interessante que as projeções elas já não se mostraram tão, digamos assim, alvissareiras para o movimento evangélico quanto parecia no começo. Não acho que a gente tenha que fazer uma disputa que quem é que tem mais, quem é que lava mais, quem que é melhor, quem que é pior, pelo amor de Deus. Estou apenas fazendo uma leitura dos dados da realidade, do modo que me parece mais concreto. Interessante. Eu vejo que entre os jovens, pela primeira vez, tá? Inclusive na história, os jovens, eles estão mais distantes da fé, seja de qual igreja for. Então eles são mais distantes da fé, os jovens estão mais radicalizados ideologicamente, eles são muito uma coisa, sabe? Assim, então, quando é pra não trabalhar, não trabalha mesmo. Quando é pra não estudar, não estuda mesmo. Quando é pra bagunçar, muita festa, muita bebida, muita droga, é desse jeito mesmo, assim. Eu vejo os jovens nessa... E até por isso, eles não se interessam, né? Eles não se sentem motivados muito por isso. Aqui no Brasil, acima de tudo, em outros países já é uma realidade, né? Mas eu vejo que os jovens estão se distanciando pela primeira vez. Como a gente pode tocar, chamar a atenção desses jovens e que a juventude, querendo ou não, sempre foi uma parcela importante, né, do povo cristão? Olha, eu não sei se a gente pode dizer que é um fenômeno atual. Por quê? Você sempre teve movimentos na juventude de, digamos assim, movimentos contraculturais, né? Sei lá, desde os hippies, passando pelos diversos tipos de cultura pop da juventude, sei lá, movimento punk, movimento do heavy metal, movimento, sei lá do que, né? Ao longo das décadas, esses movimentos eles vão surgindo, vão sendo substituídos, vão aparecendo movimentos novos. Agora, eu tenho a impressão de que há uma reação jovem muito forte de rejeição a isso. Essa rejeição me parece que vem muito da índole profunda brasileira. O Brasil profundo, né? O brasileiro, digamos assim, raiz,
ele não é um brasileiro da cidade, que é excêntrico, que vai fazendo um monte de coisas por aí. Basta a gente pensar, por exemplo, na expressão de movimentos culturais tradicionais no Brasil, como ainda mexem com a juventude. O sertanejo, os diversos tipos de sertanejo, as músicas mais raiz, etc. Por aí você vê que a juventude não é que se jogou completamente nesse tipo de tendência e meio que esse é um dado de fato. Você tem isso também, mas a realidade é um pouco mais heterogênea. E isso sim, o que eu vejo são jovens que estão assumindo um papel ostensivamente, eu diria, raiz. Mais conservador. Eu gostaria de evitar essa palavra porque às vezes ela é carregada de conteúdo muito ideológico, mas é isso. Então, por exemplo, você tem políticos jovens no Brasil com grande expressão popular que não pertencem a uma seara revolucionária. Isso quer dizer alguma coisa pra gente, né? Quer dizer, há uma reação por baixo da juventude. Isso, por exemplo, se verifica na Europa também. Assim como na Europa a secularização é devastadora, há uma reação por parte de uma juventude católica, cristã, etc., que quer voltar, digamos assim, às suas raízes, né? Na Europa isso é forte em que país? Por exemplo, na França, basta pensar... A França anda meio mal das pernas, né? Muito mal das pernas. O país se desconfigurou culturalmente, né? Mas você tem, por exemplo, peregrinações de jovens na França, em torno da missa tradicional, por exemplo, que é uma coisa, uma grandeza, uma grandiosidade. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E em alguns outros países também da Europa você percebe um movimento similar, com maior ou menor expressão, né? Uhum. Você falou dos jovens, eu lembrei do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, acho que umas 2 semanas que ele fez isso, e aí meio que lançaram uma campanha falando que ele vai se converter ao catolicismo, porque ele andou lendo São José Maria Escrivá. Ele andou lendo e andou postando nos stories dele. Uma vez também ele fez alguma... citou alguma frase de algum santo, que agora não me lembro. Mas você acredita que ele de repente está nesse caminho? Ah, eu não sei. Eu acho um pouco indelicado especular. Se for, deixa lá, né? Deixa Deus trabalhar lá. A gente não tem que ficar, digamos assim... Mas você viu essa campanha aí, né? Eu vi. O pessoal, às vezes, me parece um pouco indelicado. Eu não gosto disso aí. Tá. Acho que tem que deixar o espaço da pessoa e... o que Deus quiser, ele mesmo vai fazendo, né? A gente não deve forçar ninguém a nada. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.